Boa noite. Que bom que nós estamos nesse lugar hoje para adorar a Deus, mais uma vez, e para estudarmos a palavra de Deus. E antes de nós falarmos do assunto de hoje, nós queremos ter um momento aqui especial em relação ao livro, O Grande Conflito. Vocês sabem que esse livro ele vai ser distribuído de maneira massiva, né, nos próximos 2 anos, em todo o mundo. E, como a gente falou ontem, é muito importante que o primeiro passo daquela pessoa que vai distribuir é o de ler. É um passo óbvio, né? Mas é importantíssimo. Para você poder compartilhar algo com alguém, você precisa conhecer o conteúdo. Essa é uma premissa básica de qualquer tipo de distribuição, né? Todo mundo passa a conhecer primeiro o que vai distribuir e a importância. Só que nesse caso ainda tem um detalhe. Esse livro, a mensagem desse livro precisa fazer sentido para você. Para que também faça sentido na vida de outros, com quem você vai ter contato e quem sabe colaborar, compartilhar esse livro e deixar na vida de alguém, porque aqui não é apenas um livro de história. Hoje nós vamos falar um pouco de história da igreja, mas esse livro não é um livro de história. Ele tem história. Ele é um livro que tem profecias, mas ele não é apenas um livro de profecia. Ele é uma mensagem de Deus válida para a sua vida hoje. E é um livro que vai mostrar esperança por meio da graça de Cristo para a sua vida. Só que vai mostrar ao longo de toda a história e vai projetar isso para o fim dos tempos. Mas o conteúdo desse livro é de esperança por meio da graça. Esse livro não é, apesar do o nome dele é O Grande Conflito. Por quê? Porque ele mostra que a graça de Cristo tem uma contrapartida, que é o ataque do inimigo de Deus, que é uma luta espiritual. Então é por isso que o livro fala do grande conflito. Mas o livro reafirma a vitória da graça de Cristo. Por isso, o William está comigo aqui, né? Nós queremos dar oportunidade àqueles que ainda não têm esse livro e gostariam de ter um exemplar desse livro, para ler esse livro. Pode levantar a mão e o William vai deixar com vocês. Quem porventura ainda não pegou e gostaria de ter uma cópia desse livro. Ontem eu falei uma sugestão. Falei, esse livro aqui, ele tem 280 páginas. Muito bem, Pedro. 280 páginas. Se eu esquecer de alguma coisa aqui nesse sermão, o Pedro com certeza vai me ajudar. Eu tenho certeza absoluta. 280 páginas. Se você ler 10 páginas por dia, que não é muito, mesmo para quem não está habituado com leitura, a leitura é simples, as palavras são simples. Mas se você achar muito, pode ler 5 páginas. Mas leia por dia, um número de páginas. Não se preocupe em terminar o livro velozmente, não é uma competição. Aqui não é uma competição para quem vem e termina primeiro. Aqui, na verdade, é uma oportunidade de você ter contato com uma mensagem que eu tenho certeza que, se lida com oração, na dependência de Deus, vai fazer diferença na sua vida. Não é uma leitura qualquer, é uma leitura que vai criar uma reação na sua vida. Então, ore muito ao ler esse livro. E nós vamos fazer mais uma oração. Todos aqueles que já quiseram pegar o livro, já receberam? William, vamos fazer uma oração aqui? Por favor, você pode orar aqui conosco. Vamos orar mais uma vez por cada livro que... Eu deixo aqui o microfone com você. Por cada pessoa que tem esse livro e quem já está lendo. Também gostaria que nossa oração fosse por aqueles que já estão lendo. Seja aqui ou seja em outros lugares.
o impacto dessa mensagem vai falar muito alto. Talvez hoje você imagine assim, tá, mas não estou entendendo porque você está dando tanta ênfase nesse livro. Realmente você não vai entender totalmente hoje. Você vai entender quando você começar a ler. Mesmo falando muito sobre o livro, não é isso que vai fazer o livro ter um impacto na sua vida. O que vai ter realmente, o que vai dar efeito, vai ser a leitura. Tenha certeza disso, cedo ou tarde. Pode demorar anos, pode demorar dias, mas a leitura desse livro e a assimilação dessa mensagem vai trazer um impacto para a vida de todos nós. E é o que eu falei ontem. Mesmo aqueles que não lerem vão se deparar com os fatos descritos nesse livro, em algum momento. E muitos poderão perguntar, o que é isso? Esse livro já tem essa mensagem. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez aqui, Senhor, nós buscamos a Tua presença de maneira especial. Nós estamos nos últimos dias desse mundo, Senhor Pai. E ainda bem, graças e louvado seja o Teu santo nome, porque o Senhor deixou revelado esses trechos para que nós possamos seguir, Senhor, não de forma a ter medo, mas com a esperança que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Abençoe cada pessoa que vai ler esse livro, ó Pai, que seja transformado, que a Tua graça transformadora atue na vida de cada um, ó Pai. Transforma a família, Senhor. Quantas pessoas estão precisando receber essas informações, sem esperança, acreditando em governos, acreditando em política. Senhor, nós sabemos que este mundo não tem mais esperança de resolver a situação, mas a nossa esperança é Cristo Jesus. Quando o Senhor voltar, que aparecer nas nuvens do céu, o Senhor vai resolver todas essas coisas, ó Deus. Nos prepare, Senhor, por favor. E ajude que nós também levemos essas informações, esse livro, essa mensagem para outras pessoas que precisam. Que Teu Santo e Bom Espírito coloque na nossa mente pessoas que precisam ler esse livro, ó Pai. Mas antes disso, nós precisamos ali não ler, mas estudar, para que nós possamos passar também essas informações para aquelas pessoas que estão precisando e de imediato também, seja no metrô, seja no ônibus, aonde quer que for, o Espírito Santo vai trazer essas pessoas e a gente precisa estar ali aptos para poder levar essa informação. Que o Senhor possa nos abençoar e abençoe também o pregador Felipe Lemos, agora vai compartilhar conosco, o Senhor, que ele seja usado pelo Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós estamos falando do conteúdo desse livro e no domingo passado nós conversamos sobre os 3 primeiros capítulos e falamos um pouco da origem do livro, da história do livro O Grande Conflito. Vamos hoje falar um pouquinho dos capítulos 4 em diante desse livro, mas antes eu queria que nós abríssemos a Bíblia em Atos capítulo 4, versos 19 e 20. E antes que alguém imagine o seguinte, bom, mas vocês vão falar sobre um livro que não é a Bíblia. Poderia pensar, não, estamos dando uma ênfase muito grande a um livro, esse livro não é a Bíblia, tá? Só para deixar bem claro, é um livro escrito por uma outra pessoa. Porém, a mensagem que está nesse livro, ela é fundamentada na Bíblia. E mais do que isso, ela ajuda a mostrar como a Bíblia e a revelação de Deus foi tratada ao longo dos séculos e como a mensagem de Deus será impactante nos últimos tempos. Atos capítulo 4, versos 19 e 20. Aqui nós temos um contexto muito claro. Os primeiros discípulos estavam pregando o Evangelho no primeiro século da era cristã, num contexto bastante adverso, já adverso. Eles estavam vivendo uma dificuldade muito grande, primeiramente com os judeus. Os primeiros discípulos tiveram a primeira barreira para pregar o Evangelho, a primeira barreira não foi a barreira dos pagãos, foi dos judeus.
O judaísmo criava, os primeiros discípulos vieram do judaísmo, mas o judaísmo, principalmente a liderança, uma boa parte da liderança judaica do primeiro século, criava algumas dificuldades. Uma parte aderia e vinha para os caminhos novos de Cristo, mas uma parte não aderia, e mais do que não aderia, ela criava barreiras, criava problemas. E os discípulos começaram a ter que enfrentar isso. E depois nós vamos dar um salto na história bem mais para frente, mas eu quero chamar a atenção para esses versos, porque eles tratam de um tema que está nesse trecho todo que nós vamos estudar hoje, dos capítulos 4 em diante. Atos capítulo 4 diz assim, nos versos 19 e 20. Mas Pedro e João responderam. Eles estavam respondendo ao quê? Eles tinham recebido uma ordem para não pregar o evangelho, sob pena deles serem punidos. E aí o verso 19, então, nesse contexto, diz assim: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esta é a convicção que faz parte de uma grande parte de cristãos que viveram durante vários séculos nesse mundo. E é disso que falam os capítulos 4 a 14, praticamente, do livro O Grande Conflito. Um período muito grande da história, tá? Agora imagine o seguinte, o cristianismo, nós falamos na semana passada, o cristianismo, ele começou pequeno, né? Com esses discípulos aqui. Jesus tecnicamente não fundou o cristianismo. Ele lançou, mas ele fez algo muito mais importante, ele lançou as bases e os princípios estruturantes da religião. Mas quem estruturou isso foram os discípulos. Eles estruturaram. E Paulo, por exemplo, foi um grande expansor da fé cristã. Um dos mais significativos, mas houve outros também. Discípulos de Paulo, você tem João Batista, você tem uma série de pessoas importantes aí. Vocês já conhecem, é bastante claro para todos nós. Pedro está aqui, né? João, etc. Mas o cristianismo foi crescendo, foi se tornando popular. E ele foi se tornando tão forte e com tanta influência no grande império que dominava a época, que era o Império Romano, ocidental, que depois caiu no quinto século. Mas até o Império Romano cair, muita coisa aconteceu com o cristianismo. O cristianismo ficou tão popular, tão forte, tão influente, que ele acabou se misturando com o império. A ponto de que o império e suas diretrizes se confundiram com o cristianismo, que já não era mais uma religião de 12 discípulos, ou mais 70, ou mais 500, ou mais 1.000, ou mais 3.000. Já não era mais só esse povo, era muito mais gente. O cristianismo estava dentro da corte romana. E entenda que o cristianismo começou, vamos colocar assim, na periferia daquela região de Jerusalém, na periferia. Jesus vem de Nazaré, uma cidade absolutamente insignificante. Hoje nem um bairro, é um bairro de uma cidade do interior, Nazaré. Uma cidade que não tinha importância nenhuma, tanto que eles zombaram até onde puderam dessa cidade. E ela realmente não é expressiva. Mas veja que os discípulos vieram e se desenvolveram num contexto em que eles não eram protagonistas da história. Mas, de repente, o cristianismo se tornou algo muito importante, a ponto de um imperador misturar, Constantino I, ele mistura as crenças pagãs com o cristianismo, baixa um decreto tolerando o cristianismo como religião oficial, e aí as coisas começam a mudar. E aí o cristianismo vai mudando. E o cristianismo vai mudando, e ele vai se tornando uma religião diferente daquela religião, eu estou falando de maneira geral. A história, tem que tomar muito cuidado, quando você vai ler história, você não pode generalizar, tá?
tudo foi assim, todo mundo é 100%. Não existe 100% em nada. Não existe 100% em nada. Existe partes. Uma grande parte do cristianismo predominante ficou dessa maneira, mas nós vamos estudar agora, houve reações a isso. E, na verdade, o grande conflito lança olhar sobre as reações ao cristianismo que era o padrão geral. Um cristianismo que passou em determinado momento a se chamar de um cristianismo romano. E utilizou uma palavra chamada católico, que quer dizer universal. Tinha uma expansão universal. Cria-se, então, a partir do V século, uma instituição chamada papado, que tem um tipo de manifestação e de movimento que é muito diferente daquilo que acontecia no I século. O papado está no V século. Ele se fortalece no V século. Jesus e os discípulos estão no I século. Só para situar na cronologia. E aí você tem um crescimento desse cristianismo, que continua se chamando de cristianismo. E que vai entrar na época que todos nós já estudamos na escola, chamada época medieval, ou Idade Média, ou alguns antigamente diziam Idade Escura. Enfim, Idade Média. E aí, nessa Idade Média, existe um cristianismo oficial, mas existem outros cristianismos que estão por fora, correndo por fora. E é esses cristianismos marginalizados que são destacados por Ellen White dos capítulos 4 em diante, no livro O Grande Conflito. Mas ela vai fazer o quê? A contraposição do que eles pensavam e do que o cristianismo predominante pensava. E aí ela chama atenção para o fato de que, por exemplo, originalmente, a região da Grã-Bretanha, do Reino Unido, ficou por muito tempo livre da influência papal. Em que, inclusive, os cristãos ali atuavam de uma forma muito livre. Até que houve a invasão dos saxões, que levaram o paganismo com força para a região. Os saxões, você já ouviu dos anglo-saxões, que depois deram identidade para o que hoje é, enfim, Reino Unido, Grã-Bretanha, etc. e tal. E aí, então, começam alguns movimentos de reação a esse cristianismo. Mas qual era o problema desse cristianismo principal? Bom, o problema dele, principal, é que esse cristianismo não refletia os princípios fundamentais do cristianismo lá do tempo apostólico. Nem todos. Mas por que não refletia? Bom, porque ele já não era um cristianismo de origem. Ele já era uma outra religiosidade, diferente, que tinha recebido influências de outras naturezas, políticas, pagãs. Era um cristianismo diferente. Já tinha crenças e tradições que eram consideradas mais importantes do que aquilo que porventura estivesse revelado no texto bíblico. Esse era o cristianismo que foi crescendo. Então, era um cristianismo igual ao cristianismo apostólico? Não, não era igual. Não é igual. É diferente. Porque ele tem uma tradição que é uma interpretação que foi colocada como mais importante do que o texto bíblico básico. Mas ele não era baseado, a tradição não é baseada na Bíblia? Em parte sim, em parte não. É por aí que é difícil. E aí alguns movimentos, então, começam a reagir a isso. Um dos primeiros movimentos, aí vamos ver se tem a apresentação, foi liderado por essa pessoa. Não sei se vocês conhecem. Claro, aí é uma escultura dele, evidentemente. O nome dele é Pedro Valdo. Pedro Valdo foi um comerciante francês que viveu entre 1140 e 1217. Ok, nenhum de nós conheceu ele, óbvio. Nem fomos ao comércio dele, nem topamos com ele na rua por aí. Porém, o que é interessante sobre Pedro Valdo? Ele começou a pregar o evangelho de acordo com o que ele tinha estudado na Bíblia. Bom, só que ele não tinha uma Bíblia. Ele tinha partes da Bíblia à disposição dele. Porque, vejam só, nessa época a Bíblia não era impressa. E cada um não tinha a sua Bíblia, e muito menos no celular. Segundo se conta, Pedro Valdo também não tinha celular, e não tinha a Bíblia no celular.
Porém, ele tinha a Bíblia na sua mente. E ele sabia que algumas coisas que estavam sendo instituídas pela religião predominante na sua região não eram exatamente aquilo que ele conhecia da Bíblia. E ele começa a falar para um monte de gente. E essas pessoas começam a ficar impressionadas com isso. E é interessante que ele vai começando a pregar. Ele faz um voto de pobreza também. Ele institui um voto de pobreza. Ele diz que tem que se abrir mão dos bens materiais. Ele mesmo começa a sair do negócio dele, ele vende o que tem, ele motiva outros a venderem também, e aí ele e seu grupo começa a pregar os ensinamentos da Bíblia, de casa em casa. Só que tudo feito por meio de lideranças locais, inclusive mulheres pregavam, o que na religião predominante não existia. Mas as mulheres estavam pregando nesse grupo, porque afinal de contas todos iriam pregar. Só que eles não foram bem vistos, né? A liderança religiosa predominante disse, olha, isso não é bom não, tá? Vocês estão indo contra as tradições que nós instituímos, contra os parâmetros que nós colocamos aqui para a religiosidade. É hora de parar, tá bom? Pedro Valdo e seus amigos disseram, não. E aí eu faço a ligação com o texto que eu acabei de ler. Por que ele diz não? Porque aquilo que ele viu e ouviu como os discípulos, ele vai pregar. Ora, mas ele vai pregar sendo ilegal? Bom, mas ele vai pregar porque é um mandato divino. E ele entende que o mandato divino é superior à lei humana, principalmente porque ele entende que aquela lei humana é uma mera interpretação de uma liderança que não está levando em conta o que a palavra realmente diz. E aí eles começam a trabalhar muito fortemente, eles preservam porções das escrituras sagradas, e eles começam a traduzir essa Bíblia, essa parte da Bíblia. Quando a gente está falando de tradução da Bíblia, tá? Não pensa que é um cara que pega, chega de manhã numa escrivaninha e começa a traduzir. Não é isso, tá? Esquece essa visão romântica dos filmezinhos aí, não. Esses caras estavam fazendo as coisas escondidas nos lugares bem sinistros, assim. Isso não era uma atividade pública. Ah, vou fazer tradução, amanhã, pessoal, vem aqui ver. Não é por aí. Eles estão trabalhando de uma forma marginalizada, porque eles não têm mais autorização, eles foram excomungados, esse grupo. Eles começam a traduzir para o dialeto francês provençal, que era a língua que as pessoas falavam. Por que eles faziam a tradução? Porque as pessoas não entendiam a língua que a Bíblia era ensinada pela liderança religiosa predominante. Era uma língua que ninguém entendia, era um latim, ninguém entendia aquilo. Eles falaram, bom, o primeiro passo para as pessoas poderem aprender a Bíblia é elas saberem na língua delas, e aí eles começam a traduzir. E eles refugiam, então, porque eles começam a ser perseguidos, nos Alpes italianos de Piemonte. Essas pessoas ficaram conhecidas como valdenses. É interessante, porque aqui tem um texto que é muito emblemático, que fala, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui na minha, não sei por que ele sumiu do meu roteiro, mas eu vou tentar ler ali. Suas roupas eram feitas de maneira especial para esconder seu maior tesouro, as Escrituras. Em todos os lugares onde podiam, colocavam cuidadosamente alguma porção da Bíblia para aqueles que pareciam abertos a receber a verdade, pudessem encontrá-la. Duas coisas ficam claras aqui. A primeira delas, que eu preciso de óculos. E a segunda, mais importante do que essa, é que, quando fala que eles estavam levando a palavra, está bonito, né? Está romântico, assim, está uma coisa bacana. Mas entenda que, muitas vezes, e há livros que mostram isso, muitas vezes, alguns deles costuravam partes da Bíblia no corpo. Aí fica um pouquinho diferente, né? Aí é um pouquinho diferente, né? Aí cai um pouquinho aquele romantismo, né? Aquela coisa mais idílica, e começa a vir uma coisa mais realista, né? Uma coisa... É porque você... Por que você faz isso? Por que uma pessoa faz isso? Uma pessoa faz isso porque ela acredita de verdade que aquela palavra é transformadora. Ela não faz isso porque ela acha bonito, porque é moda.
Eles não estavam preocupados com moda. Eles estavam preocupados em pregar a mensagem. Algo um pouquinho distante do que normalmente a gente ouve por aí hoje. Ninguém quer saber desse papo aí, porque é muito sofrimento, o pessoal gosta mais de comodidade, conforto e tal. Mas esse era o papo dos valdenses. Essa era a conversa dos valdenses. Você saía, eles se misturavam à comunidade, eles iam até as escolas, ninguém deixava de ter contato com as pessoas, só que todas as oportunidades que eles tinham, eles aproveitavam para pregar, para levar as pessoas a terem contato com a Bíblia. E aí eles então traduziam partes da Bíblia e levavam realmente no próprio corpo. Nem sempre era assim, muitas vezes não era. Eles por fim, depois do século XVI, eles acabaram se unindo com o grupo de Ulrich Zwinglio e Martin Bucer, e acabaram se tornando um movimento ligado a outra parte da Reforma Protestante. Mas durante um bom tempo eles atuaram sozinhos. É muito interessante isso, porque eles mostram simplicidade da vida cristã, abnegação, forte convicção em torno da relevância da palavra de Deus. Não se engane, eles não fizeram isso porque eles achavam que era uma maneira de chamar a atenção. Eles fizeram isso porque eles acreditavam realmente que a palavra de Deus precisava ser compartilhada de todas as maneiras para as pessoas. Isso é um ensinamento muito forte para nós, muito forte. O desejo, a vida deles. E aí quando a gente fala muitas vezes, eu tenho um negócio, mas meu negócio não tem nada a ver com a minha religião. Isso não existe na concepção dos valdenses. Isso não existe. A vida deles no trabalho era a vida religiosa também, porque no trabalho eles falavam de Deus, no trabalho eles refletiam os princípios de Deus. Essa dicotomia que existe de, eu tenho um negócio, eu estou estudando aqui na universidade, isso aqui não tem nada a ver com a minha fé. Ora, como que não tem nada a ver com a sua fé? Você tem 2, 3 pessoas? Você tem 2, 3 identidades diferentes? Você tem uma identidade na escola, uma no trabalho, uma na igreja, uma não sei aonde? Não. A Bíblia fala que você é um só. O que você faz na escola, em casa, no trabalho, é quem você é. E se a religião não fizer parte dessa sua vida, é isso que os valdenses ensinam para a gente. Mas a Ellen White fala mais. Ellen White fala mais nesse livro. Ela vai mais longe e ela fala também sobre essa pessoa. John Wycliffe. Esse não era um comerciante, ele era um professor inglês de Oxford. Ele era um homem erudito. Ele foi considerado um primeiro reformador inglês. Foi um organizador de pregadores. Ele viveu no século XVI. Aliás, no século XIV. Ellen White fala que John Wycliffe ensinava muito a Bíblia na universidade. E a Universidade de Oxford, até hoje, tem um status. Agora, você imagina o status que ela tinha. Ela continua com um status muito bom ainda, né? Ela tem um renome. E esse homem está atuando lá dentro, onde muitas vezes essa mensagem não era bem recebida. Mas é interessante que eu destaco o aspecto que é falado sobre ele, que é o seguinte: a maior obra de sua vida foi a tradução das Escrituras para o inglês, a fim de que todos da Inglaterra pudessem ler sobre as obras maravilhosas de Deus. Mais uma vez, tradução. Por quê? Porque também não tinha acesso à Bíblia em inglês. John Wycliffe se encarrega disso. Ele ensina a Bíblia. Ele traduz a Bíblia. É bem verdade que ele não terminou. William Tyndale terminou o que ele começou. Mas ele avançou bastante. Passei uma imagem de um outro aqui. Também é comentado nesses mesmos capítulos. Esse é John Huss. Na verdade, Ellen White comenta sobre John Huss e Jerônimo. Eles eram pregadores da região da Boêmia. Não tem nada a ver com Boêmia de passar a noite no bar, nem nada, não é nisso. É uma região mesmo lá
da antiga, lá, não sei se você se lembra lá, da Tchecoslováquia. Agora já tem um monte de nome aí, República Tcheca, Eslováquia, já mudou, já dividiu, subdividiu 30 vezes esse negócio aí. Mas antigamente era uma região autônoma, Boêmia. Hus, esse homem, ele falou muito sobre o estilo de vida corrupto e extravagante da liderança religiosa do seu tempo. Ele foi um pouquinho mais incisivo que John Wycliffe e Pedro Valdo. Ele confrontou diretamente. E ele foi fortemente impressionado, sabe por quê? Ele viu 2 quadros pintados por missionários ingleses que chegaram até Praga, que era a cidade lá. Um dos quadros era da entrada de Jesus montado num jumento, entrando em Jerusalém. E o outro quadro, do lado, era de uma procissão eclesiástica em que o Papa cavalgava em um cavalo ornamentado com trompetistas à frente e várias outras pessoas. Os caras que fizeram o quadro pensaram em tudo. Eles botaram um quadro de Jesus entrando. Eles não falaram nada, esses missionários. Eles só pintaram um quadro e deixaram na rua lá. E, sério, vamos embora porque vai sobrar para nós. E ia sobrar mesmo, né? Porque eles deram uma mensagem fortíssima. Eles pintaram um quadro de Jesus entrando e pintaram um quadro do Papa cavalgando num... Não vamos falar nada, vocês que avaliem, o que vocês acham? E Hus disse, opa, é isso aí que eu tenho que falar. É claro, ele não foi um discurso apenas contra o papado, mas foi um discurso em favor da palavra de Deus. E por várias razões históricas, que não dá para entrar em detalhes, mas vocês podem ler no livro, John Hus, ele morreu martirizado. Isso quer dizer que ele não morreu de uma forma natural. Ele foi morto. Ele foi empalado em uma estaca e queimado. E quando é queimado vivo. Ele não morre. Eles queimam enquanto está vivo. E aí o mais interessante, Jerônimo, seu amigo, morreu também, mas morreu depois. Primeiro, Jerônimo negou a fé. Ficou com medo, voltou atrás e depois se arrependeu amargamente. E aí disse, eu errei, eu aceito, porque Jerônimo tinha dito que eu nego tudo que eu tinha falado, eu estava errado. Depois ele vai ao contrário e diz assim, eu acredito em tudo aquilo ali, pode me matar. É porque ele já sabia, né, que se ele voltasse a falar, era esperado que o passo seguinte seria que matassem ele morre também. Da mesma maneira como o amigo John Hus. Veja, é outro exemplo de fidelidade. E você pode pensar assim, mas é pesado isso, né? Olha, deixa eu mostrar aqui, não sei se vocês já conhecem esse livro aqui. Esse aqui não é um livro que vai ser distribuído, é um outro livro chamado O Espelho dos Mártires. Esse livro aqui faz um relato de várias pessoas que foram martirizadas pela fé cristã em vários séculos da história. E tem aqui um decreto que foi feito em 1194, que fala do que aconteceu com os valdenses. Veja só o decreto do rei Ilfonso, rei de Aragão, a todos os arcebispos, bispos e outros prelados da igreja. Olha o que ele diz. Visto que tem agradado a Deus nos colocar sobre o seu povo para o governar e zelar por sua segurança, felicidade e proteção, temos achado por bem ordenar que os hereges em todo lugar sejam rejeitados, condenados e perseguidos. Isto é, os valdenses e os homens pobres de Lyon, na França, Lyon, tá? Dos quais existem tantos que é impossível contá-los. Aí você já tem uma ideia de que tinha bastante valdense, né? Isso preocupou eles. Estes nós já temos excomungado da Santa Igreja e do nosso reino como inimigos da cruz de Cristo, da religião cristã e da nossa pessoa. Por isso mandamos que fujam dessa terra. Era isso que eles faziam primeiro, eles mandavam eles embora de lá, de onde eles estavam. Só que eles iam sendo mandados embora de todos os lugares, porque em todos os lugares vinha um decreto novo, vai embora daqui, vai embora daqui. Aí eles chegavam à conclusão, para onde é que nós vamos? Vamos para os montes então. Não, aqui também não. Então só sobrava uma sentença. Se você não é bem-vindo em lugar nenhum, você tem que morrer. Essa é a lógica. Isso aconteceu com os anabatistas depois também. E aí diz assim, desse dia em diante, se alguém os receber em casa, ou ouvir as suas pregações perniciosas, ou ainda os socorrer de qualquer forma, saiba-se que tal pessoa tem caído no desfavor de Deus, ficando assim sujeito à punição, isto é, seus bens serão confiscados sem direito a apelo. Então isso era outra coisa que eles faziam.
Quem encontrasse uma pessoa que era considerada herege, como um valdense, como um seguidor de Hus, qualquer um, que se você encontrasse ele e não entregasse ele e as autoridades religiosas descobrissem, elas confiscavam teus bens. Aí você pensa, mas como é que eles confiscavam? Não podiam fazer isso. Não pensa que não é uma lei que tem um vereador, deputado que vai entrar, vai falar no YouTube, não sei o que, vai reclamar. Não tem isso. O cara diz que o teu bem está confiscado, ele é o dono da tua terra. Acabou, você não tem mais nada. Se você não tem terra no século 13, 14, se você não tivesse terra, não tivesse nenhuma propriedade, você não tinha nada. Você era uma pessoa que iria em pouco tempo morrer, porque você não teria subsistência nenhuma. Então, é disso que se trata. Mas a história vai prosseguindo. Eu só dei um exemplo aqui. Nós chegamos a esse personagem que também é apresentado no livro aqui. Esse vocês com certeza já ouviram falar mais, né? Martim Lutero. Ele é bem conhecido. Tem os capítulos 7, 8, 10 e 11. Todos esses capítulos falam dele. Ele é um líder bastante controvertido. É o líder mais conhecido da Reforma Protestante. Quando pensa em Reforma Protestante, quase que todo mundo lembra de Lutero. Eu fui da igreja de Lutero. Eu fui luterano durante uma boa parte da minha vida. Eu fui membro da igreja que foi fundada segundo as teses de Lutero, né? Lutero era um monge alemão que viveu entre 1483 e 1546. Ele é considerado o maior nome da Reforma Protestante. Ele agiu fortemente porque ele era uma pessoa da área acadêmica, que estudava muito, e ao mesmo tempo era uma pessoa que tinha fortes convicções. E o que ele fez? Ele começou a se deparar com um sistema de venda de indulgências, que era uma forma de comprar a fé das pessoas, ou melhor, cobrar a fé das pessoas. Porque foi criado um sistema dentro dessa religião predominante, de que se você precisasse de algo da liderança, você precisaria pagar, principalmente porque eles precisavam construir uma basílica muito, muito cara. Então precisava conseguir muito dinheiro. E uma das formas foi vender indulgências, ou seja, vender a possibilidade de você receber perdão dos pecados. E inclusive perdão dos pecados para aqueles que já tinham morrido também. Você vendia para o vivo e para o morto da sua família. Então você pagava por todo mundo. Você pagava por você, pagava pelo morto. E o caixa ganhava em todos os aspectos. Lutero viu isso, acompanhou isso, pensou sobre isso, refletiu sobre isso, orou sobre isso e não aceitou isso. E ele começa um movimento muito forte, ele começa a questionar diretamente as autoridades, primeiro nos níveis mais baixos, depois ele vai até mandar cartas para o Papa Leão, que é o Papa da época. Ele manda cartas dizendo, olha, talvez você... É interessante que as cartas, ele não... Às vezes a gente pensa que ele foi lá, bateu boca com o Papa, quis brigar ali na frente da igreja, não é nada disso. Ele manda uma carta dizendo, olha, talvez você nem esteja sabendo, você não tenha entendido. Essa é a maneira dele entender. Talvez você não esteja vendo que isso aqui está em contrariedade à palavra de Deus. São cartas, eu estou resumindo, tá? São cartas longas, ele escreve muito bem, ele faz toda uma argumentação. E é evidentemente que ele é chamado a atenção para o texto que nós conhecemos em Romanos, que está em Abacuque também, que o justo viverá pela fé. Ou seja, de que você é justificado pela graça de Deus, e não por aquilo que você vai fazer como obra. É isso que ele condena. É isso que Lutero trabalha contra. E é muito interessante porque tem uma frase aí dele que eu achei muito interessante, que não foi Ellen White que falou, mas ele mesmo falou num sermão em 1522. Simplesmente ensinei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. Você pode pensar assim, nossa, mas não fez mais nada? O cara fez um negócio que mudou a história. Ele foi usado por Deus. A despeito de algumas controvérsias que existem na biografia dele, que não são poucas, Lutero foi uma pessoa que lutou para colocar a palavra de Deus em destaque acima das tradições. E esse é um ensinamento muito forte para nós. A palavra de Deus é válida para nós hoje, nós não podemos abrir mão do que a palavra ensina. Lutero contrastou a palavra de Deus com as tradições que a liderança religiosa da época dele estava mostrando. E ele chegou à conclusão,
essas tradições não funcionam, elas não são a palavra de Deus, elas são uma interpretação baseada em domínio e poder, e é isso que eu não quero, e é isso que Deus não quer. Por isso ele combate isso, ele combate com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. E como todos os outros protestantes, o que ele fez? Quando ele começou a ter um pouco de dificuldade para pregar, porque eles começaram a impedi-lo de pregar, aí ele finalmente, vocês conhecem a história de 1517, ele afixou as teses que ele elaborou, as 95 teses sobre a justificação pela fé no castelo de Wittenberg. Depois de tudo isso, ele foi o quê? Ele teve que dar uma... Lutero não foi morto. E por que ele não foi morto, ao exemplo dos outros? Tecnicamente, porque ele tinha a proteção de um imperador, de um príncipe eleitor, é o nome técnico, era um príncipe eleitor da Saxônia, que era um cara que não gostava do Papa. Então, na verdade, não é que ele gostava tanto do Lutero, é que, na verdade, ele era mais inimigo do Papa. Então, ele falou, se Lutero é contra o Papa, eu estou com esse cara. E esse cara não vai morrer. E Lutero não morre. Esse cara protege. O Papa diz assim, peguem ele no caminho quando ele for fazer. E o príncipe mandava um edito dizendo, ninguém encosta nele. Então, ele chegava ileso nas reuniões e não morria, porque os outros não tiveram esse salvo-conduto. Lutero teve. Então, Lutero não morreu, martirizado como os outros. E teve muito mais tempo para pregar, para falar. E Lutero é muito interessante, quando só que tem um momento em que ele tem que ficar um pouquinho, sabe... Lutero, dá um tempinho na aparição pública, e ele fica no castelo de Wittenberg, no castelo não é de Wartburg. Ele fica nesse castelo, ele fica enclausurado no castelo, e quando ele fica no castelo, ele não ficou parado. Ele simplesmente foi lá e traduziu a Bíblia para o alemão. Ele começou a traduzir o Novo Testamento sozinho. Ele lia no original e escrevia em alemão. Você tem ideia do que é uma tradução do grego da Bíblia? Não. Não tem ideia. É bem difícil, tá? É bem mais difícil. Ele fez sozinho isso durante um bom tempo. Depois passou por um sistema de revisão. Ele fez isso no castelo, enquanto ele estava preso. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam que a palavra de Deus chegasse às pessoas. E aí a gente vê a mão de Deus fazendo o quê? Com que a sua palavra chegue às pessoas. É isso que a gente tem que pegar dessa história. Deus quer que você faça a palavra dele chegar para as pessoas. A palavra de Deus é para chegar às pessoas. A palavra de Deus é para ser acessível. A palavra de Deus é para fazer efeito na vida das pessoas. É por isso que esses caras faziam isso que eles faziam. Não tem outra explicação. Isso é irracional. Uma pessoa não vai ficar presa num castelo e vai ficar, nossa, o que eu vou fazer aqui? Vou contar os dias para ser solto, vou lamentar, vou reclamar, vou protestar. Não, vou traduzir. Vou traduzir a Bíblia para o alemão. E aí ele continua, faz esse trabalho. E aí, diz que a primeira tradução, né, do Novo Testamento teve 3.000 cópias. E você pode pensar, nossa, mas 3.000 cópias, que pouco. Só lembra, tá, que a maior parte da população não era alfabetizada, tá? Então 3.000 até era muito. Não tinha tanta gente para tanto livro. Tinha mais cópia do que gente que sabia ler. A gente tem que sempre botar as coisas na perspectiva histórica certa. A maior parte das pessoas não sabia ler, nem direito em alemão. Imagina no grego koiné. Eles não tinham nem ideia do que era aquilo ali. E na época, então, aconteceu isso. Ele usou traduções latinas e material de Erasmo de Roterdã e levou 11 semanas para concluir o material. Em 11 semanas ele traduziu a Bíblia. A gente, às vezes, em 11 semanas não consegue ler um capítulo da Bíblia. Mas, sem querer compararmos com Lutero, existia um esforço da parte dele. É que eu gosto de chamar um pouco a atenção da gente. A gente acha que a gente realmente é, nossa, como eu faço coisas para Deus. Bonito, legal, mas não se orgulhe tanto. Alguns que vieram antes correram umas milhas mais do que a gente, tá? E fizeram uma diferença. Mas sabe por que eles fizeram a diferença? Porque eles se deixaram ser usados por Deus, tá? É que eles não tinham nada eles não eram melhores do que a gente, ou mais importantes. Mas Lutero deixa um exemplo muito grande. Aí eu quero avançar com esse senhor aí. Não sei se vocês já ouviram falar dele, o nome dele é Ulrich Zwinglio. Ele é um pouco conhecido, mas em 1516 ele se deparou com uma imagem da Virgem Maria em um convento. E ele foi despertado para questionar a teologia vigente sobre a remissão dos pecados. Por quê? Porque ele disse, olha,
Ele tinha sido sacerdote católico na Suíça. Na época, a Suíça se chamava Confederação Helvética. Não era Suíça. E ele, em Zurique, ele começou a pregar uma reforma dos princípios, de que não podia ter pessoas que fizessem intermediação pelos pecados dos outros. Não eram pessoas que podiam perdoar o pecado das outras pessoas. Era Deus que deveria perdoar. E aí, claro, todos os outros aspectos, que você não precisava se confessar para um ser humano, que você não precisava pagar por uma indulgência, que você não precisava fazer determinadas coisas, porque na época da medieval, eles vendiam os chamados relicários, que eram utensílios que, se você não tivesse eles, você não teria certeza da sua religiosidade. Então tinha que comprar. Sempre tinha que comprar, né? Porque nada era de graça. Porque tinha que movimentar a economia, né, religiosa. Lutero, Zwinglio questionam isso. Questionam fortemente isso. E é interessante que Ellen White vai falar que Zwinglio havia chegado a uma compreensão mais clara das verdades do Evangelho e tinha experimentado de forma mais completa seu poder renovador na própria vida. Eu achei muito interessante isso, porque ela destaca que ele experimentou o poder renovador na própria vida. Não existe reforma espiritual se você não sentir o poder renovador na sua vida. Então, as pessoas às vezes, eu quero mudar tudo, tá, mas a primeira pergunta é, Deus está mudando a sua vida? É isso que tem que se perguntar primeiro, antes de você querer mudar o outro, né? Porque às vezes a gente gosta de mudar o outro, né? O outro precisa de melhoria, precisa melhorar, precisa aprender, e você? Você precisa aprender alguma coisa ou não? Ou você já sabe tudo? Então, essa pergunta que tem que ser feita para nós mesmos, né? E aí continua, os capítulos vão falando sobre outras pessoas, mas eu quero chamar a atenção, finalmente, para fechar aqui, a esse personagem que é citado também nos livros de Ellen White. Já ouviram falar dele? Menno Simons. Ele era um holandês. Ele é citado também por Ellen White aqui no Grande Conflito, tá? Bem rapidinho, mas ele é citado. Ele foi um homem que sistematizou um grupo chamado de anabatistas. Nossa, você vai pensar, anabatista, não é batista mesmo? Você não está enganado? Não estou enganado, não. Os anabatistas tiveram uma característica muito forte que tem impacto na nossa igreja adventista hoje, que é o batismo de pessoas apenas quando elas passam a crer. Eles se insurgiram contra o batismo infantil. Por isso que eles eram chamados de anabatistas, porque era uma forma pejorativa de dizer, eles não gostam de batizar. Não, eles não gostam de batizar, não. Eles não queriam que batizasse crianças, que não entendiam nada. Como acontecia nas igrejas e acontece, ainda hoje. Não é um batismo de crianças, aliás, é um batismo de bebês, né? Não é nem batismo de crianças, é batismo de praticamente crianças que quase são recém-nascidos, né? É contra isso que os anabatistas se insurgiram. E aí eles fizeram uma coisa muito forte, eles romperam na Suíça. Teve um momento lá que uns irmãos que vieram antes do Menno Simons, eles, 2 adultos, foram no lugar e um batizou o outro. E aquilo gerou um protesto grande entre os próprios protestantes, que disseram, não, isso é demais, né? Vocês estão... Porque era ilegal fazer isso. E por que era ilegal? Porque quando as pessoas batizavam os bebês, elas pagavam a igreja também. A igreja não gostou que não tinha mais batismos de bebês, porque estava perdendo receita. Os anabatistas devem ter agradaram bastante, né? Vocês imaginam que eles agradaram bastante? Nem um pouco. E eles desagradaram os católicos e os protestantes também, os protestantes raiz, como o Zwinglio, que também não gostou disso. Mas essa é uma outra história. Mas o que eu quero chamar a atenção na vida de Menno Simons é o que Ellen White fala sobre ele. Tem algumas características que eu acho bonitas que ela destaca. Ela diz assim que ele era um homem íntegro, humilde e manso, sincero e fervoroso. Muitas pessoas se converteram por intermédio da sua obra. Esses caras, eles pegavam cavalo e cavalgavam quilômetros para pregar. Eles eram pastores? Sim e não. Eles eram pregadores itinerantes? Totalmente. Eles pregavam em todos os lugares. É que a gente não tem uma ideia, porque isso não existe mais, tá? Isso não existe mais, não. Nem os nossos pastores fazem mais isso. Por quê? Eles andavam quilômetros em lugares onde não tinha
absolutamente nem certeza de que você poderia ter um lugar para dormir. Você chegava literalmente pela fé no lugar e dizia: tem uma mensagem para dar, pode vir. E de noite, alguém me dê pouso, porque não tinha reserva do hotel, vou no celular reservar o hotel nesse fundo aqui de mundo que eu estou, que ninguém sabe onde é que eu estou. Não era assim. É essa a visão real do que acontecia. Eles andavam quilômetros de cavalo, muitas vezes sem a família, ficavam meses longe da família, pregando o Evangelho. Porque, agora, a grande pergunta que a gente tem que fazer quando a gente lê essa história é perguntar por que eles faziam isso. E aí que eu acho bonito, Ellen White dá as razões no livro por que eles faziam isso. Ela dá a razão da motivação. O que é que impulsionava esses homens e mulheres? Porque aqui tem uma porção de mulheres também, tá? Por trás desses homens e junto com esses homens havia várias mulheres que pregavam de igual para igual. Faziam a diferença com eles. A mulher de Lutero, por exemplo, fez uma porção de coisas. A Catarina Vambora fez um monte de coisas. Trabalhou tanto quanto ele. Só que não ficou tão famosa como ele, mas ela trabalhou bastante. A mulher de Calvino, a mulher de Zwinglio, a mulher de Menno Simons e outras tantas mulheres que estavam envolvidas também na pregação do Evangelho. É fortíssimo trabalho, relevante. Tem inclusive alguns documentos, algumas históricas que mostram as mulheres da Reforma Protestante, o que é um trabalho interessantíssimo, que mostra a amplitude do trabalho feminino na Reforma Protestante, que é fortíssimo. Mas o que eu quero deixar para fechar aqui é que Deus estava guiando esse processo, tá? Eu fiz aqui um resumo bem resumido, tá? Dá até dó de ter falado tão pouco, para vocês muito, para mim pouco. Claro, quem está falando sempre acha que é pouco, quem está ouvindo já viu, ouviu demais. É óbvio, ainda mais de noite, no domingo. Mas o que acontece? É lógico, eu sei que a realidade é essa, mas o que acontece? Se você ler aqui, você vai ver a profundidade do que está aqui. Ellen White realça o verdadeiro caráter dessas pessoas e por que elas faziam o que elas faziam. E é isso que eu acho que vocês deveriam atentar quando fossem a ler. O que é que motiva uma pessoa a traduzir a Bíblia num castelo em poucas semanas? O que é que motiva um homem como Menno Simons, que era um holandês, e nessa época você tem que entender que a Holanda era outra coisa, tá? Não tem nada a ver com o país hoje, é uma outra Holanda, é uma Holanda medieval. A Holanda chegou a ser um país com quase toda a população protestante, quase toda a população já foi protestante na Holanda. Suíça também nem se fala. Os cantões, né, que são as regiões administrativas lá, também. A religião protestante era a religião oficial de alguns cantões, né, melhor dizendo, onde você tinha uma religião que tinha uma parte que era um cantão que era católico, um cantão que era protestante, era uma loucura. Mas eles tentavam se dar mais ou menos bem. Mas o que acontece? Mais ou menos. Mas veja que o que é que motivava essas pessoas a fazerem a pregação do Evangelho? O que levava essas pessoas? O que impulsionava um homem como Pedro Valdo a liderar e a ficar escondido em costas de penhascos, em cavernas? O que é que motivava essas pessoas? É isso que a gente tem que buscar. É o que ela cantou antes ali. O Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que movimenta as pessoas. É o Espírito Santo que faz você ter vontade de pregar a todo custo, de levar a mensagem, de dar estudos bíblicos, de pregar, de trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens, com pessoas que estão doentes, pessoas que estão sofrendo. Essa é a verdadeira motivação que deveria estar por trás. Então, dos capítulos 4 a 14, eu reli esse livro de novo e eu fiquei impactado. Tem uma parte muito bonita aqui que fala de um movimento de reforma protestante, se eu não me engano, na Dinamarca, onde várias crianças pregaram o Evangelho. Sem mais nem menos, elas pregaram o Evangelho e influenciaram e levaram centenas de pessoas à conversão. E aí você olha para isso aqui e diz assim, nossa, isso aqui é lá antigo, né? Hoje nem acontece mais. Mas aí que eu quero fazer a provocação. Isso tem que voltar a acontecer. Isso tem que voltar a ser realidade. Essa é a base. É isso que nós precisamos. É isso que precisa motivar a nossa vida. É isso que precisa nos impulsionar. Eu não queria terminar hoje só falando de história, mas eu queria que a gente entendesse a história do passado como a oportunidade de repetir essa história na nossa vida hoje.
Não olhe para o reformador protestante e diga, eles faziam isso porque eles não tinham mais nada para fazer na vida. Não, não é assim, não. A vida deles era cheia de agitação também, tá? Eles também tinham coisas para fazer. Lutero dava uma porção de aulas. Zwinglio também era professor. Eles tinham outras ocupações, eles tinham muitas preocupações, tá? Eles viviam num lugar que pagava altíssimos impostos. Na época da medieval, você pagava 2 impostos no mínimo. Um imposto para o império e outro para a igreja. A igreja passava lá e tinha cobrança de imposto também. Era um imposto duplo. Eles pagavam impostos. Eles tinham várias ameaças. Teve uma época, eu nem falei aqui, os chamados turcos invadiram a Europa, uma época, tentaram tomar tudo que é propriedade. Aí os católicos rechaçaram os turcos e os protestantes também. Os anabatistas não quiseram pegar em armas, ficaram de lado. É disso que eu estou falando. Pessoas que deram a vida pelo Evangelho. Pessoas que morreram. Esse livro aqui só tem relato de gente que morreu pelo Evangelho. Tem um relato detalhado de todos os que morreram, não, dos que foram registrados, né? Quem organizou isso aqui foi um holandês chamado Tilleman. Ele organizou, pesquisou e organizou isso há muitos anos atrás, né? Esse livro não é novinho não também. Ele organizou esse relato dos mártires. Mas por que essas pessoas deram a vida? Já parou para pensar nisso? Essa é a reflexão que eu posso deixar para vocês hoje. Que Deus nos ajude a verdadeiramente entendermos que nós não estamos aqui para cumprir um ritual, sentar aqui, ter uma bonita programação, que não tem problema nenhum nisso. Faz parte da nossa vida, da nossa realidade. Mas o cristianismo não é só isso. O cristianismo é mais do que isso. É transformar essa palavra naquilo que move a vida da gente, em todos os aspectos da vida. É assim que eles viviam. Não tem como negar. Ellen White abre muito bem. Eles viviam integralmente a vida cristã. Eles não viviam assim, vamos deixar passar. Não, eles se insurgiram, eles se incomodaram, eles questionaram, eles criticaram. E muitos deles foram mortos, outros foram perseguidos, outros foram rechaçados, quase todos foram excomungados. E você pode pensar assim, excomungado, o que importa isso? Numa sociedade onde a religião era fortíssima, ser excomungado de uma igreja era ser olhado por um vizinho e dito, você é um excomungado, não vendo para você, não compro de você. É disso que eu estou falando, tá? Você não tem mais relação social com uma pessoa, você perde amigos, você é visto como um pária. E por que as pessoas entram nessa condição? Porque elas aceitam fazer a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos torne cada dia mais fiéis. Todos nós, dependentes do Senhor. Eu preciso, todos nós precisamos. Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar? Grande Deus, louvado seja o seu nome, Pai, porque nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui porque de repente tudo aconteceu. Nós estamos aqui porque nós somos movidos pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui nessa igreja porque houve uma história de pioneiros no passado que foram fiéis à mensagem do Evangelho, com suas imperfeições, com seus erros também, mas foram fiéis. Eles pagaram o preço da fidelidade ao Senhor. Que isso nos inspire, Pai, hoje. Que isso nos motive. Que isso nos fortaleça. Que isso nos dê esperança. Que nós possamos sair daqui motivados a pregar o Evangelho, a abrir a palavra do Senhor para as pessoas, para ensinar, para estudar mais a palavra do Senhor, para orar mais, para investir tempo na comunhão em família, para, quem sabe, buscarmos uma vida mais simples, uma vida que permita que nós tenhamos tempo para dedicar à pregação do Evangelho. Quem sabe muitos aqui olham para a sua agenda e dizem, é impossível fazer qualquer coisa diferente do que eu faço. Mas o Senhor tem a solução para a nossa vida. Sei que muitos aqui estão enfrentando problemas, dilemas, preocupações. Que o Senhor atenda a cada uma dessas necessidades. E que o Senhor, acima de tudo, nos dê força, motivação e inspiração para seguirmos fazendo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmão Felipe Lemos, pela mensagem impactante. Que nós possamos ser motivados a ler esse livro, que o Espírito Santo do Senhor nos capacite a entender. Obrigada a você que esteve aqui, a você que acompanhou pelas redes sociais.
Quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui e todos tenham uma feliz semana.